Exposição Bíblica com Cristóvão Dimas. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo de que preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Amém, meus amados? Este salmo, ele é lindo. Se alguém passasse a noite inteira recitando ele, durante o culto, para mim seria a pregação da noite. Seria assim para mim. Eu considerei esse salmo a canção da fé. A canção da fé. E eu tenho experimentado algumas situações na vida que somente estando fundamentado na fé nesse Deus, somente encontrando na sua presença, somente na presença divina do Senhor, somente com comunhão e intimidade com Deus é que nós conseguimos cantar esse louvor de forma simples, mas objetiva. Eu quero também ler um outro texto que está em Gênesis, no capítulo 28. Eu peço que vocês também abram a sua Bíblia lá e acompanhem a leitura que eu vou fazer no versículo 15 do capítulo 28 de Gênesis. Gênesis 28. Para essa leitura eu estou usando a versão da linguagem de hoje. Deus disse a Jacó: eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares onde você for. Farei com você que volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Jacó, versículo 16, quando Jacó acordou, disse assim: de fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia. Aí fico com medo e disse: este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus. Aqui fica a porta do céu. E o versículo 18. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Nós vamos voltar ao texto inicial de Salmo 23. E eu fiz essas duas leituras porque esses dois textos eles se relacionam para um bom judeu. O judeu, quando ele vai pensar na sua leitura anual ou no seu período devocional, ele sempre tem esse salmo e o capítulo 28 de Gênesis como algo semelhante. Porque existem algumas formas de se expressar confiança em Deus
e existe também a forma de você deixar marcado que você foi, de fato, encontrado por Deus ou que você teve um encontro com Ele. Jacó, quando ele tem o sonho, ele defende a tese de que ele precisava deixar gravado à sua vista o ponto exato, o lugar certo, onde ele conversou com Deus, onde ele viu o lugar terrível para ele, a casa de Deus, a porta da casa de Deus. E aí ele levanta aquela pedra e dali em diante ele nunca mais ia se esquecer que ali ele se viu diante do Senhor, um encontro real. Davi, ele não levanta uma pedra, ele não levantou uma pedra, não levantou uma coluna, não construiu um muro, mas ele conseguiu cantar, fazer a canção da fé e em 6 versículos para nós, né? Em 6 versículos ele consegue fazer algo semelhante ao que Jacó estava fazendo, ou que Jacó já fez. Ele agora quer deixar marcado, não só para a visão dele, mas para todo o povo de Israel, quem é Deus, ou qual é a ideia que Davi tem de Deus na sua vida. O salmista Davi, ele no passado foi pastor de ovelhas, todo mundo entende essa visão dele, que ele fala agora que o Senhor é o seu pastor. E eu acabo imaginando que o médico, que quem sabe ele deixa de ser só o médico cirurgião e passa a ser o gerente geral de uma equipe de médicos, que ele não faça mais nenhuma cirurgia, mas que ele fique só observando, quem sabe ele diga agora, Deus é o meu cirurgião. Porque Davi ele estava relacionando o ofício dele ao de Deus. Quem sabe o médico que é cirurgião, ele diga, Deus é o melhor cirurgião que eu conheço. Ele é o meu cirurgião. Como Davi usou a pessoa de Deus e disse, olha, Deus é o meu pastor. Mas isso porque Davi sabia do ofício do pastor, todo o seu trabalho, dedicação. Aí ele compreende, de fato, Deus é o meu pastor. E nós vamos entender, lendo o texto, o versículo 1 ele fala, ele me dá tudo de que preciso. O pastor, antes de oferecer aquilo que é preciso para a ovelha, ele consegue se levantar um pouco mais cedo, se esforçar um pouco mais para encontrar o seu pasto. Ele vai fazer a sua tarefa de campo, identificando ali em qual semana ou em quantas semanas o rebanho vai se alimentar ali, durante aquele mês, ou durante aquele período do ano, e durante todo o ano. Davi tinha consciência do cuidado de Deus. Aí ele fala, olha, o Senhor é meu pastor, ele me dá tudo de que preciso. O versículo 2, nós lemos, ele me leva aos pastos de grama verde. Davi estava ainda associando tudo ao seu ofício e ele entende que Deus fazia exatamente assim. E quem sabe Davi, para tentar tirar o fôlego das pessoas ao lerem o seu cântico, ele ficasse, Deus é o meu pastor, é o meu rei, é o meu general, é o meu pai. Mas ele não estava com a intenção de impressionar as pessoas. A alma dele é quem já estava impressionada com Deus. E aí ele entende, olha, é Deus quem tem me levado aonde eu encontro aquilo que preciso para me alimentar. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, ele me leva para os riachos de águas mansas. Tudo o que tenho vem dele. Era isso que Davi estava dizendo. Tudo que tenho vem dele. Eu até posso encontrar sabedoria, eu posso até ser o rei mais importante de Israel hoje. Davi, aos que lembram, Davi era o segundo rei de Israel. Ele já era o mais adorado de toda a nação pelos seus feitos, pela sua intensidade, pela sua forma de governo e pela sua direção de Deus, ele foi estabelecido até morrer. Considere que Davi tenha composto essa música, essa canção de fé, próximo do final da sua vida, que é quando nós enxergamos por onde passamos. Quantas as vezes o Senhor ele prometeu e cumpriu em sua vida a sua palavra, na vida de Davi. E aí, quem sabe, é só uma suposição.
de que ele esteja falando isso, cantando isso próximo de morrer. E nós, na leitura, vimos que Davi fala do vale da sombra da morte. Ele diz: nem aí eu fico agoniado, estou tranquilo, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. É interessante falar isso. Mas Davi, ele estava focado na comunhão que ele tinha com o Senhor. Independente das circunstâncias, independente das emoções pessoais que ele tinha, Davi já havia sofrido rebeldia entre os seus próprios filhos dentro de casa. Davi, ele já viu de tudo um pouco, mas ele estava certo de que Deus era pastor e que todo sofrimento, ou toda a sombra, ou toda a morte representada pelas trevas, isso não abalam a fé dele, muito menos a confiança que ele tinha em Deus. No finalzinho da sua vida, Davi passou enfermo. Quem sabe? A sua enfermidade estava ali, cobrindo ele como um lençol de morte, e ele: nem você, morte, nem você consegue apagar da minha memória como ou quando eu me encontrei com o Senhor. É Ele quem garante onde eu vou descansar. E se eu sentir sede, é Ele quem me sacia. Não eram os remédios, não eram as técnicas, não eram os músicos, não era o palácio, nem o poder dele que garantia sossego. Porque ele estava, de novo, focado no cuidado do Senhor, na presença divina diante da casa dele. A presença divina é aquilo que eu preciso buscar para ter certeza e conseguir cantar o louvor da fé. Conseguir ministrar a Deus a palavra de confiança que tantos outros vão ouvir e dizer: cara, eu também preciso confiar em Deus como Ele confia. Davi, no seu louvor, no seu cântico, ele está interessado somente em abrir a sua alma diante do povo de Deus, exaltando ao Senhor. Eu já falei que Jacó ergueu uma pedra e Davi está rasgando a alma. A relação íntima que ele tinha ali dava a ideia da comunhão que ele tinha com o Senhor. Relacionamento íntimo com Deus, ele não se faz do dia para a noite. Um dos dons que Deus nos dá, chamado regeneração, ela acontece seguindo um processo lento. E eu não posso ter pressa para ser completamente regenerado. No texto que nós lemos de Jacó, depois, ele entende o seguinte: cara, já que Deus falou comigo aqui, já que eu sei o lugar certo por onde ele passou, aí Jacó, na sua ignorância, ele fala: então, se a sua palavra se cumprir, então o Senhor é o quê? O meu Deus. O Senhor é o meu Deus. No versículo 3 do Salmo 23, o texto diz: Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. É Deus quem devolvia ao rei, é quem devolve a mim a paz de espírito. E paz de espírito nós não encontramos em nenhum prazer a não ser o Senhor. Ele me devolve a paz de espírito e me faz andar pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Esse amor do seu nome é o amor que Deus tem pela sua palavra em permanecer cumprindo aquilo que ele disse. É aí onde Jacó tenta linkar a ideia que ele tinha da palavra de Deus ao cumprimento. Então, se a tua palavra se cumpre, o Senhor pode ser o meu Deus. E Davi, ele está mencionando aqui que Deus cumpriu, Deus executou tudo o que havia dito na vida dele. Eu preciso encontrar em Deus essas razões para ter a certeza de que Ele cumpre a sua palavra.
Para Jeremias, Deus fala, olha, você viu bem aí esse pé de amendoeira, porque eu também vigio para cumprir com a minha palavra. Deus, ele não está preocupado no tempo do cumprimento. A única coisa que é certa é que ele cumpre. Ele cumpre. Ele me faz andar pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Em uma outra versão vai dizer que ele me faz andar pelo caminho certo. Era o que Jacó fez quando ergueu a pedra. Ele queria ter de longe o referencial do caminho certo. Ele queria olhar e ver, aquele ali é o caminho. Foi ali que eu me encontrei com o Senhor. E aí, na versão que eu li, Jacó fica espantado. Nossa, esse lugar aqui dá medo, não é? Porque ele se encontrou num lugar que ele nunca havia ido antes. E agora, para ele, aquele era o lugar certo. Ele fala, olha, Senhor, se eu for... Ele estava indo para a casa de Labão, seu tio. Se eu for lá e voltar, significa que eu vou passar pelo lugar certo. Na tua cobertura. Na tua presença. Então, existe um único lugar certo. O caminho da justiça, segundo o Salmo 23. Ele é Deus quem me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Deus, ele vai até a última consequência para cumprir a sua palavra. Foi isso que ele fez sacrificando Jesus. O caminho da justiça, o caminho certo está estabelecido. Versículo 4, mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto. Alguém já passou a situação de você ser quase abocanhado por um cachorro muito grande? Se não, vai na casa de Dona Neide que a Brenda vai lhe dar essa experiência. Eu tinha, acho que uns 11 anos e um cachorro maior do que eu. Ele não me mordeu, mas ele só quis me intimidar. Eu não era moleque medroso, eu era um moleque traquino, mas eu gritei mamãe na hora. O cachorro veio com tudo, ficou em pé e eu senti um choque muito forte. Meu Deus. Hoje eu me lembro que aquilo ali foi a sensação da morte bem perto. O que faz um homem como Davi, protegido por vários soldados, protegido por uma cidade murada, e ele mesmo era o melhor soldado que havia em Israel na sua época. O que é que faz um homem tão forte, aparentemente, dizer assim, mas ainda, ou mesmo, que eu passe pelo vale escuro, onde a morte está bem perto. Algumas pessoas vão comentar que Davi estava escondido numa caverna, e que quase foi pego, e que ele viu a morte chegar. E que seja isso, que ele esteja lembrando das suas aventuras de guerreiro. A verdade é que a gente, às vezes, quer ser mais resistente do que um rei. Nada me abala. Uma vez eu estava em casa chorando, eu nem sabia por quê. Aí eu comecei a chorar, mas Deus, mas por que eu estou chorando? E aí depois, quando eu terminei de chorar, você crendo ou não, Deus disse, olha, tu está chorando por conta da minha bondade sobre a sua vida hoje. E aí eu comecei a pensar, mas como? Aí me veio à memória toda a bondade de Deus na minha vida. Aí eu comecei a chorar mais ainda, porque eu perguntei e Deus disse o que é que era, o porquê que eu estava chorando. E Davi, ele agora está relatando que ele se sentia, ou via, a morte bem perto. E ainda que a morte estivesse bem perto, continuo tranquilo. Sentir medo é comum. Sentir medo é normal. E estar tranquilo, nem tanto. Quem é que vai descendo um barranco com um carro sem freio? Não, estou tranquilo, eu sei que não vai dar nada. Vai dar alguma coisa. Mas Davi estava certo, repito, da presença divina e da íntima comunhão que ele tinha com o Senhor. Era por isso que ele podia passar bem próximo da morte. Mas ainda assim ele passava tranquilo. Tranquilo. Isso não é
uma situação simples de se viver, mas é possível. Continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Uma vez eu ouvi um irmão pregando sobre esse salmo, e ele pegou a parte do cajado para dizer que é para doer mesmo. Que o pastor, quando pega a ovelha, ele é um agricultor, né? Que o pastor, quando pega uma ovelha rebelde, ele bate nela, e às vezes, quando ele tenta socorrer uma ovelha com o seu cajado, às vezes ele fere a ovelha na tentativa de salvar a ovelha. Mas eu prefiro, nesse momento, me apegar à possibilidade do que Davi estava dizendo com o seu cajado. Porque o cajado, embora ele fosse um objetozinho para você, de fato, bater em alguém ou em uma fera do campo, Davi estava dizendo que com tudo isso, passando pelo vale da sombra da morte, o seu pastor, que era Deus, tinha poder para disciplinar todo o mal. Tinha poder para garantir a sua segurança enquanto ele passava tranquilo. Quem é que passa tranquilo diante de um mar vermelho aberto de um lado para o outro? Só quem tem a presença divina diante de si. E aí Davi, ele não estava pensando em um pastor qualquer como ele, mas ele estava pensando em Deus quando ele diz essas palavras. Então não tinha nada de agressividade ali, mas de, olha, eu estou protegido pelo Senhor, porque o seu cajado, o seu poder, a sua disciplina garante que eu vou passar tranquilo. E o seu cajado vai me proteger. Ou seja, tudo cooperava para que ele estivesse bem. Seja no fim da sua vida, seja na sua juventude, Deus, ele quer guardar aquele que busca. Eu preciso buscar íntima comunhão com Deus. Essa é a minha obrigação. Essa é a minha obrigação, manter a minha intimidade com Deus, para que eu consiga pelo menos erguer uma pedra e dizer, olha, essa daqui vai me fazer lembrar do caminho certo. Essa vai me fazer lembrar que eu preciso estar diante de Deus. Deus sabe que sou necessitado da sua orientação. Então Ele me leva ao lugar que Ele mesmo prometeu que me levaria. Essa foi a relação que Jacó entendia entre ele e Deus. Se Deus prometeu que eu posso ir, e Deus, ele não havia prometido pouca coisa para Jacó. Disse que a sua família seria como a areia da praia, que ele teria descendência ao sul, norte, leste e oeste, que a família dele serviria para ser bênção para outras famílias. É um absurdo você ouvir um negócio desse hoje em dia. Se para você não é, para Jacó foi. Porque ele resolve fazer ali, está escrito. Bom, se o Senhor cumpre tudo isso que você está dizendo, então você vai ser o meu Deus. Comigo indo e voltando. Neste caminho de justiça. Jacó concordou que Deus poderia fazer da família dele isso tudo que é hoje. Somos abençoados pela família de Jacó também. Mas nossa salvação está em Cristo. A nossa salvação está em Cristo. O versículo 5, prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Mais uma vez, já relacionando o seu ofício, Davi entendia que era assim. Ele, como pastor, saía para o campo, limpava o campo, ele não só chegava e soltava as ovelhas. Ele olhava o pasto e onde tivesse espinhos, ou qualquer uma outra planta que provocasse algum dano físico nas suas ovelhas, ele ia lá e arrancava. Ah, mas tinha que tirar. Ele tinha que deixar tudo limpinho. E diante da vida do pastor, seus inimigos ali eram as feras do campo e os espinhos. Tudo aquilo que provocasse qualquer dano físico às suas ovelhas era o seu inimigo. Davi, nesse dia aqui,
que ele está escrevendo esse salmo, ele não tinha mais inimigos, fora da sua família. Que fique bem claro isso. Ele não tinha nenhum outro rei que fosse atacá-lo, que fosse pôr em risco o seu governo. E agora ele está falando somente das suas tribulações. E aí ele consegue entender que Deus, todos os dias, saía na frente de Davi, tirava todos os espinhos, verificava todo o pasto para saber se havia alguma fera no campo, e não tendo, aí ele estaria seguro. Essa era a rotina de Deus cuidando da vida de Davi. Essa é a rotina de Deus cuidando da minha e da sua vida. Todos os dias ele garante a provisão para o dia seguinte. Todos os dias. É por isso que a gente, num final de semana, vem aqui e tem comida sobrando. Aí a gente chega no seminarista, come, que eu estou muito cheio. Irmãos, eu acho que eu fiquei mais bobo do que eles, porque o negócio hoje foi muito especial, muito especial. Esse é os indicativos de que Deus ele vem agindo para conseguir a provisão. Não é fácil tirar várias pessoas de um seminário e também não é fácil pregar para elas olhando para você. Mas Deus tem que garantir a provisão para hoje, para amanhã. Eu não posso me intimidar com as limitações que tenho. Eu não posso fraquejar diante disso. Se Deus, de fato, tem dito que eu preciso ir, que eu preciso fazer, pregar e etc, eu só preciso confiar, só vou. Foi assim que Jacó fez. Não, já que você disse tudo, isso tudo aí, então já estou indo. E volto. E o Senhor vai ser o meu Deus. As nossas vidas precisam ser pautadas nessas coisas. Na palavra de Deus, na sua íntima comunhão e a sua presença divina. Entre eu e Ele e só. Se você desenvolve essas coisas na sua vida, só entre você e Deus o resto se estabelece. Acontece. Eu já terminei de ler o versículo 5? Não. O Senhor me recebe como convidado de honra. Aí Davi talvez tenha dado uma boa risada, dizendo, mesmo eu não sendo. O Senhor me conduz, me protege, garante provisão e ainda me recebe na sua casa como se eu fosse alguma coisa, mesmo não sendo. Está aqui no versículo 5. Como se eu fosse, como se fosse. Acaso eu mereço alguma honra diante de Deus, mas Ele me recebe como se eu tivesse dignidade de ser honrado. Essa é a visão de Davi. Agora ele deve estar apavorado, porque Deus é o meu pastor, ele está alegre. Daqui a pouco, mas eu não mereço honra. E Deus ainda está cuidando de mim? Nós não somos dignos de muita coisa. Não somos. E aí Davi agora está dizendo, mas Deus, ele é cara bom, porque está me tratando até bem. Ele cuida de tudo para mim, garante o dia seguinte, e eu ainda sou honrado, ungindo minha cabeça com óleo. Aqui era um óleo perfumado, uma coisa muito boa que a gente só dá para um convidado muito especial. Teve um dia desse aí que eu comprei 3 caixas de chocolate, uma mais inferior que a outra. E aí fomos fazer um almoço com alguns amigos, aí na hora de dar sobremesa não tinha. Aí eu falei, tem sobremesa, vou buscar ali. Aí eu cheguei em casa, peguei a caixa de chocolate mais inferior. A mais inferior. Aí eu peguei aqui na mão, aí eu... pesou o coração na hora. Está errado. Aí eu olhei para a segunda, mais ou menos, eu disse, está errado. Pega o que tem de melhor aí e leva. Aí eu peguei a melhor que tinha e levei para o pessoal. Eu tenho que honrar todos os meus convidados. Entenda que a salvação ela é dada a convite. Eu convido você a aceitar Jesus, embora seja Ele quem esteja te aceitando. E você acaba sendo honrado mesmo sem merecer. O melhor presente vai para a sua mão. É assim. Deus estava oferecendo a Davi a melhor de todas as dádivas que ele podia ter. Segurança de salvação. Certeza. Vamos ler, né? É melhor que eu leia.
Eu tenho absoluta certeza. Versículo 6. Que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Essa foi a visão que faltou para Jacó. Ele nem precisava dar condições para Deus. Mas Davi, ele já tinha certeza. Eu tenho convicção, eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Davi, ele enxergava Deus dessa forma, como um pastor que estabelece todas as coisas, que garante algo que nós não entendemos e nem vemos como chega, mas veio. E ele pensa assim, bom, se eu não sou digno, se Deus tem o trabalho de levantar todo dia e ir na minha frente, que era essa a função normal do pastor, né? Vai à frente do rebanho. Se Deus vai lá, cuida de tudo, arranca os espinhos, tira todas as feras, afasta todas elas de mim, me deixa passar tranquilo, sem medo, pela morte, agora o mínimo que eu posso ter é certeza absoluta que a sua bondade e misericórdia está sobre mim eternamente, sem dúvida nenhuma, certeza absoluta. Todos os dias da minha vida. E ele ainda ratifica a sua ideia. Sim, eu viverei na presença do Senhor eternamente, para sempre. Tenho certeza disso. Cabe a nós agora considerar tudo isso que nós lemos, ouvimos. Se existe verdade na mensagem que ouvimos do Senhor, se existe verdade em afirmar que Ele é o nosso pastor, se de fato nós temos a condição de andar tranquilos, e entenda que se você não tem, peça a Ele. E invocar o nome do Senhor para que você consiga alcançar esse ápice de comunhão com Deus e andar tranquilo mesmo envolto a muita escuridão, mesmo que a morte esteja bem perto. Vida prática. Davi está relatando o que ele viveu. Eu preciso cantar esse louvor a Deus e viver isso. Eu preciso. Não é fácil ser crente, não é fácil viver na direção do Senhor, mas nós precisamos nos entregar completamente a Ele, sem nenhuma dúvida. Eu não posso negar o meu testemunho com as minhas ações. Eu não posso negar a fé que eu professo entregando uma caixa de bombom inferior para alguém que foi me visitar. Vocês entendem essas coisas? Eu preciso oferecer o melhor para todos aqueles que eu entendo que podem ser abençoados pela minha vida. E o melhor que tenho não é o chocolate. Não é o chocolate. É o pouquinho de comunhão que eu tenho com Deus. Talvez você tenha muito mais comunhão com Deus do que eu, então você chega para mim e reparte. Se é um dom especial que o Senhor te deu, você vem aqui na igreja e diz, olha, eu quero contribuir com isso. Não é dinheiro, mas é o meu dom, eu posso contribuir nessa área da sua vida. Nós precisamos agir, meus amados. Nós precisamos, de fato, estar integrados uns com os outros. Eu fiquei muito feliz com a presença do pessoal do Betânia nesse final de semana, porque foi melhor do que a última vez que vieram. Eu já estou igual aqueles gurizinhos que ganham chocolate. Só esperando o próximo mês para fazer de novo. Foi muito bom. E nós precisamos disso. Precisamos nos empenhar para testemunhar o que Deus tem feito em nossas vidas. Seja edificando uma pedra no caminho que você vai dizer, olha só, foi aqui que eu me encontrei com Deus. Esse aqui é o caminho certo, passa por aqui. Era o que Paulo dizia quando ele queria motivar as pessoas. Olha, sejam imitadores de Cristo. Exatamente como eu sou. Copia e cola, faz igual a mim. Eu não estou falando de mim não, Paulo quem falou isso aí para a igreja. Sejam melhores do que eu.
Sejam imitadores de Cristo a tal ponto que eu, Cristóvão, queira ser igual a você. Não vai ser pecado eu imitar você na sua dedicação a Deus. E se tu puder me ensinar como orar melhor, tu me ensina. Que Deus possa nos ensinar a edificar uns aos outros. Que nós possamos nos agarrar ao caminho certo em todo tempo. Bem cedo quando acordamos ou no finalzinho da noite, quando estamos muito cansados. Mesmo que a morte esteja bem perto. Amém, meus amados? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. É isso. Deus abençoe a todos.